Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, o seu coração ardente e sedento pela palavra do Senhor. Porque Deus, querido, é fiel. Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais, além do que pedimos e pensamos. O Senhor é bom e Ele tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo o que neles há. Entrega teu caminho a Ele, confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Assim está escrito na palavra do Senhor. Vamos confiar naquele que vive, naquele que reina, naquele que tem o poder nas suas mãos para salvar, para libertar, para transformar e para mostrar que Ele é verdadeiramente Senhor e Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na palavra do Senhor, eu vou deixar o meu recado. Você que tem ouvido, tem sido abençoado e agraciado pelas mensagens, não se esqueça, querido, dê o seu like, pois o seu like, ele nos ajuda a ter visibilidade e alcançar mais vidas para o reino dos céus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a propagar o evangelho da salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Falar que Jesus pode transformar, salvar e libertar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar mais uma vez hoje, no dia de hoje, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou ler a partir do versículo 22 a seguir, que diz assim: Então todos os maus, perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciões da Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul e aos de Jeter, aos de Aroer, aos de Sufimote, aos de Estemoa, aos de Racal e aos que estavam nas cidades jeremeelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma e aos de Corazã e aos de Ataca e aos de Hebron e todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fato da história do rei Davi aconteceu quando eles voltaram para Ziclague. Eles chegaram a encontrar a cidade destruída e os amalequitas tinham posto fogo em tudo e tinham levado cativo as mulheres, as crianças, todas as bênçãos daquele lugar e daquele povo. Quando Davi chega com a sua tropa, os homens entram em desespero, porque vê que seus filhos e suas esposas tinham sido levadas. E no meio de desespero, eles culpam a Davi. Eles pegam em pedra para apedrejar Davi, porque eles tinham na mente que tudo sucedeu por conta de Davi. Todos eles estavam com o mesmo problema, todos eles estavam na mesma situação. Porém, eles queriam achar um culpado para a sua desgraça, um culpado para o seu problema. E muitas das vezes nós fazemos assim, querido.
nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós estamos passando por situações e adversidades e procuramos colocar a culpa na liderança, a culpa naqueles que estão adiante de nós. Por quê? Porque é mais fácil culpar o outro do que reconhecer o seu próprio pecado e se consertar. É mais fácil apontar o dedo para quem quer que seja do que assumir que muitas coisas nos sucedem por conta das nossas escolhas, por conta das nossas palavras. Nós procuramos colocar nas costas de alguém tudo que vem de mal. Porque o que é bom, o que traz aplauso, o que traz alegria, a gente quer receber. Porém, nós queremos fazer com que a nossa culpa recaia sempre sobre a vida daquele que está diante de nós. Quando, na realidade, Davi também estava passando pela situação. Porque as mulheres de Davi tinham sido levadas cativas também. Davi também estava chorando a sua perda. E Davi ali, ele, na hora que vê que o povo se volta contra ele, ele se levanta. Porque Davi confiava em Deus. E quando ele se levanta, ele pede para o sacerdote buscar ao Senhor e pedir a direção. Ele vai buscar aquilo que lhe pertence, mas na direção de Deus. Ele não faz nada por si só. Ele pede que Deus lhe responda. E Deus lhe dá a direção e Deus lhe dá ali o que fazer. A estratégia. Quando eles estão a caminho para ir buscar os que tinham sido levados cativos, de 600 homens, 200 estavam exaustos, cansados. Já não aguentavam mais dar continuidade nessa peleja. E Davi os deixa do lado do rio. E Davi atravessa com os 400 que podem puxar da espada, que estão mais fortalecidos, para que traga ali libertação e salvação na vida daqueles que precisam da sua ajuda. Quando Davi está indo em busca dos que foram levados cativos, eles encontram um homem desfalecido, que tinha sido deixado para trás para morrer, um escravo egípcio. Eles alimentam, eles dão pão e dão ali comida, e as forças daquele egípcio voltam. E ele pergunta para ele se ele era dos que estavam quando entraram e saquearam a Ziclague. E ele disse que sim, que fazia parte dos amalequitas, que o seu senhor era um amalequita. E Davi pede para que ele o guie, porque ele conhecia o exército amalequita. Ele sabia por onde eles passaram. Ele falou: olha, meu senhor, eu levo, mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Não me mate e também não me entregue de volta ao meu senhor. Eu te guio. E Davi fez um trato com aquele homem e vai em busca das famílias que tinham sido levadas cativas. E quando os encontra, eles perseguem e destroem os amalequitas, um povo cruel, um povo mau, que estava sentado a comemorar a vitória sobre a vida daquele povo. E Davi e seus homens guerreiam, entram nessa batalha, põem os amalequitas para correr, matam a maior parte deles e tomam de volta os seus familiares e levam consigo as riquezas e os despojos dos amalequitas. E quando agora eles estão retornando e se encontram com aqueles que não tinham condição física, não tinha como acompanhar Davi todo o tempo, porque estavam exaustos. Alguns homens que estavam junto com Davi, que batalharam junto com Davi, agora tornam a tomar decisões sem perguntar. E dizem para os que ficaram para trás: olha, as suas mulheres, os seus filhos, vocês podem pegar de volta, mas do tesouro, das coisas que nós conquistamos, dos bens que nós adquirimos, esses vocês não tocam. E Davi, imediatamente, como líder nato que ele era, ele diz: não, por que todos nós iríamos ouvir a voz? Aqui todo mundo tem o seu direito, aqui todo mundo tem que ser respeitado, aqui todos nós tem a sua parte, porque o despojo era muito. E Davi, quando volta, ele volta abençoando não só os que estavam exaustos e cansados e não puderam acompanhá-lo naquela batalha, mas também todo lugar por onde Davi havia passado, onde ele havia sido
resguardado, aonde o povo havia abençoado a sua vida, agora ele volta abençoando a vida deles com os despojos que eles conquistaram nessa guerra. Então eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes aqueles que estão à nossa volta vão ser os primeiros a pegar em pedras. Vão querer botar a culpa sobre as nossas costas. Mas nós temos que fazer como o rei Davi. Olhar para o alto, olhar para o alvo, buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Porque muitas são as palavras daqueles que não têm entendimento. Mas Deus tem o controle na sua mão. Deus sabe o que faz, quando faz e por que faz. Nessa guerra, aonde Deus permitiu que todas as famílias fossem levadas cativas, Deus tinha um propósito de abençoar financeiramente a vida de Davi. Deus permitiu que se levasse todos, mas quando Deus deu a direção a Davi, Deus fez com que todos fossem restituídos e junto com eles uma riqueza abundante. Financeiramente, eles também foram agraciados. E eu quero te dizer, querido, se você está no meio da batalha, não procure culpados, procure a direção de Deus. Não procure apontar defeito de fulano, defeito de ciclano. Não, olhe para si, veja o que você pode fazer, veja como você pode executar. Peça a Deus a direção para essa batalha, para essa guerra. Peça a Deus que lhe dê sabedoria, entendimento, para que você vença as obras do inimigo, para que você seja vitorioso no caminho que você vai percorrer e o Senhor vai te direcionar. Muitas vezes, querido, nós temos que nos deixar ser guiados pelo Santo Espírito. Muitas vezes não, todas as vezes, perdão por dizer assim. Todas as vezes nós temos que nos deixar ser guiados pela presença do Espírito Santo que nós habita. E pedir para Ele nos guiar e nos dar direção, nos dar estratégia, nos mostrar como vencer o mal. Porque a palavra diz que o mal a gente vence com o bem e não com o mal. Os homens de Davi estavam no mesmo barco que Davi. E eles, na sua revolta, queriam apedrejar Davi. Mas Davi não olhou, não atentou para isso. Davi olhou para o céu, Davi olhou para Deus. Davi buscou a direção do Senhor. Os mesmos homens que acompanharam Davi, eles viram a exaustão dos seus companheiros. Eles viram que realmente os seus companheiros não tinham condições de prosseguir naquela batalha. E quando eles voltam abençoados, eles se sentem no direito de serem agraciados e tirar do outro o seu direito, porque o outro não foi, não estava, não orou, não buscou com eles. E Davi diz, não, quem te deu a vitória foi Deus. Você não teve a vitória pelo seu esforço, pelo seu braço. Você teve a vitória porque Deus estava conosco. E se Deus nos deu a vitória, é para que a vitória seja para com todos e para todos. Então que nós possamos ter essa mentalidade como o rei Davi, de saber que quem faz a nossa vida é o Senhor. Quem abençoa a nossa entrada, a nossa saída, o nosso sentar é o Senhor. E nos dispor sempre a buscar fazer aquilo que agrada ao Pai. E a ser direcionados como o rei Davi foi. Nesse momento, ele ainda não tinha sido levantado como rei, mas ele já tinha a liderança de um homem segundo o coração de Deus, que andava segundo as estratégias de Deus, os conselhos de Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao Espírito Santo todos os dias, para vivermos e vivenciarmos o poder de Deus, a estratégia de Deus. Porque Deus, querido, não falha, não erra, Ele não chega atrasado, mas no tempo oportuno, Ele nos abençoa, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Nós temos que confiar e permanecer e prevalecer na presença daquele que vive, daquele que reina. Que essa palavra, que essa meditação venha ao teu coração no dia de hoje. E que ela possa ser resposta de Deus para o teu coração. Não queira que a bênção seja só sua. Não queira que a vitória seja só sua. Porque você tinha disposição para ir. Mas muitas das vezes quem ficou com o joelho dobrado, orando para que você conquistasse o que você está conquistando, orando para que você vencesse as muralhas, as barreiras que se levantaram no teu caminho. Então, querido, seja fiel ao Senhor, creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e faça a vontade do rei, seja como o Davi, o rei Davi, haja segundo o propósito, segundo o querer, segundo a mão redentora e poderosa do Senhor Jesus Cristo. E dê glória a Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos
vem dele. Porque se ele não nos der a vitória, nós não vamos vencer. Se ele não nos instruir, nós não vamos saber o que fazer. Se ele não nos guiar, nós não saberemos por onde passar. Mas em Cristo, por Cristo e com Cristo, somos mais do que vencedores. Creia que Deus é fiel na tua vida e pode fazer muito mais além do que você tem pedido e pensado. Amém? Que essa palavra seja a direção para o nosso caminhar nesse dia de hoje. Medite nela, leia e creia que o Senhor é fiel na tua vida. E não tome decisões por se achar melhor ou maior do que ninguém. Decida-se em obedecer a Jesus Cristo, em ser simples, como Ele também é simples, em ser humilde na presença do Rei, porque Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesse dia de hoje você seja abençoado e que o Senhor possa estender as suas mãos e te dar força e sabedoria e estratégia para vencer tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida nesse dia de hoje. Tenha você um dia cheio da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. Deus é fiel, querido. Ele é Senhor e Ele é santo. Jesus te ama e não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Fica na graça, fica na paz. Tenha um dia cheio do poder de Deus.